Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Em divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos continuar o estudo da Escolinha da Divina Vontade. Céu, volume 13, 28 de setembro de 1921. Jesus é luz e tudo que dele sai é luz, e difundindo-se no meio de todas as criaturas, é substituído como vida de cada uma delas. Continuando o meu habitual estado, o meu sempre amável Jesus fazia-se ver junto a mim, com o coração todo em chamas, e em cada batida que dava seu coração saía uma luz. Essas luzes circundavam-me toda e se difundiam sobre toda a criação. Eu fiquei surpreendida e Jesus disse-me: minha filha, eu sou luz eterna, e tudo que sai de mim é luz. Assim que não é somente o meu batimento que emana luz. Então, cada pensamento meu, respiro, palavra, passo, cada gota de meu sangue é luz, que se desprende de mim, e difundindo-se no meio de todas as criaturas, se substitui como vida de cada uma delas, querendo a correspondência de suas pequenas luzes, porque também elas são luz, pois também elas saíram de dentro de mim a mesma luz. Mas o pecado converte em trevas o obrar da criatura. Minha filha, amo tanto a criatura, que a concebi em meu fôlego e a pari sobre meus joelhos, para fazê-la repousar sobre meu seio e tê-la ao seguro. Mas a criatura me foge, e eu, não sentindo-a em meu alento, nem encontrando-a sobre meus joelhos, minha respiração a chama continuamente. Meus joelhos estão cansados de esperá-la, e a vou procurando por toda parte para tê-la comigo de volta. Ah, em que estreitos de dor e de amor me põem as criaturas. Depois disto, tendo ouvido falar da humildade, estou convencida de que esta virtude não existe em mim, nem eu penso nela jamais. E ao vir meu doce Jesus, lhe disse a minha pena, e ele me disse: minha filha, não temas. Eu te criei no mar, e quem vive no mar não se entende da terra.
Se quisesse perguntar aos peixes como é a terra, como são seus frutos, as plantas, as flores, se tivessem razão, responderiam: nós nascemos no mar, vivemos no mar, a água nos nutre. E se os demais ficassem afogados nele, se os demais ficam afogados nele, nós nos movemos nele e ele nos dá a vida. E se aos demais seres lhe congelaria o sangue nas veias, a nós nos dá o calor. O mar é tudo para nós. Nos serve de quarto, de cama, passeamos nele. Somos os únicos seres afortunados que não devemos nos fatigar para encontrar o alimento. O que queremos, tudo está pronto à nossa disposição. Assim podemos falar do mar, não da terra. A água nos serve para tudo, e nela encontramos tudo. Mas se em troca lhes perguntasse aos pássaros, estes responderiam: conhecemos as plantas, a altura das árvores, as flores, os frutos. Diriam quantas fadigas passam para encontrar uma semente, para alimentar-se, um esconderijo para proteger-se do frio e da chuva. Interessante. Semelhança do mar é para quem vive em minha vontade. Semelhança da terra é para quem caminha pelo caminho das virtudes. Por isso, vivendo tu no mar da minha vontade, não é de admirar que só a minha vontade te baste para tudo. Se a água serve e faz tantos ofícios diversos aos peixes, de alimento, de calor, de cama, de habitação, de tudo, muito mais o pode fazer e de modo mais admirável a minha vontade. Aliás, na minha vontade as virtudes são no grau mais heróico e divino. Minha vontade absorve tudo e liquefaz tudo em si. E a alma fica absorvida em minha vontade. Dela se alimenta, nela caminha. Só ela conhece e lhe basta para tudo. Pode-se dizer que entre todas as criaturas é a única afortunada que não deve mendigar um pão. Não, mas a água de minha vontade a inunda por cima, por baixo, à direita, à esquerda. E se quiser o alimento, come. Se quiser a força, a encontra. Se quiser dormir, encontra a cama mais suave para descansar. Tudo está pronto e à sua disposição. Incrível o jeito que Jesus fala, meu Pai. Incrível a comparação que ele faz, né, de quem vive no mar e quem vive na terra. Não, meu Deus. Quem vive a comparação do mar e da terra é impressionante. Só ele para falar da criação desse jeito, né? Porque ele é o criador. Para ele falar de forma assim, descrever de forma, não sei explicar, tipo assim, só ele para enxergar a criação dessa forma, né? Para comparar desse jeito e falar. Impossível. Então vamos lá, Senhor, ajuda a gente a entender tudo que o Senhor está falando nesse trecho incrível, lindo. Jesus é luz e tudo que dele sai é luz. É difundindo-se no meio de todas as criaturas, é substituído como vida de cada uma delas. Então a luz havia Jesus junto a ela, com o coração todo em chamas. E de cada batida que dava o seu coração saía uma luz. Estas luzes circundavam-me todo e difundiam sobre toda a criação. Cada batida que dava o seu coração saía uma luz. Cada ato que saía dele, uma batida do coração, cada coisa que saía dele, cada ato que ele faz, sai luz. Cada ato da pessoa dele, da humanidade dele, sai uma luz. E ele disse: minha filha, eu sou luz eterna. Tudo de minha luz.
assim que não é somente o meu batimento que emana luz, senão cada pensamento meu, respiro, palavra, passo. Cada gota de meu sangue é luz que se desprende de mim e que, difundindo-se no meio de todas as criaturas, se substitui como vida de cada uma delas, querendo a correspondência de suas pequenas luzes, da humanidade dele sai luz, e ele quer a correspondência da luz que sai das criaturas, correspondência de pequenas luzes, essas pequenas luzes da criatura, porque também elas são luz, pois também elas saíram de dentro de mim a mesma luz. Pois também elas saíram de dentro de mim a mesma luz, mas o pecado converte em trevas o obrar da criatura. O que sai de Jesus gera um bem, gera vida, gera bem, gera conhecimento, gera vida para todas as criaturas. Tudo que sai dele, tudo que ele faz, tudo que ele fez e é eterno que ele fez. Cada batida do coração dele, cada respiração, cada pensamento tinha o fruto, né? Tipo assim, o fruto de cada pensamento dele, de cada ato dele, gera vida. Tudo que ele faz gera vida para todas as criaturas. E ele quer, aí ele fala que é a correspondência dessas pequenas luzes. A gente recebe, a gente saiu, a gente é filho dele, semelhantes a ele, fomos criados à semelhança dele. Então, tudo que sai de nós tem que ser, a gente está recebendo vida o tempo todo de Deus. E o que é que deve gerar essa vida que a gente recebe? Também frutos bons, atos que vão gerar o bem, gerar vida. Aí o que ajuda a gente a entender, Senhor, bem direitinho o que o Senhor está falando? Se a gente lê lá a vida íntima de Jesus, como ele falou aqui, né? A gente vive, quem vive na divina vontade vive no mar. E tá tudo isso que Jesus está falando, tudo que a gente precisa para entender, tipo assim, tá tudo nesse mar. A luz, o entendimento, o conhecimento, tá tudo nesse mar. Então fala, Senhor, mostra pra gente tudo que o Senhor está querendo falar nesse trecho. Quando a gente lê a vida íntima de Jesus, ele fala, ele descreve todo esse bem que produzia os atos dele, que gerava vida, ó, que ele falou aqui, ó. Título, né? Tudo que sai de Jesus é luz, que difundindo-se no meio de todas as criaturas, é substituído como vida de cada uma delas. Tudo que Jesus fez, ele tinha a intenção de produzir um bem, de doar vida para todas as criaturas. Quando a gente lê a vida íntima, aí ele descreve, com certeza não tá tudo no livro, né? Não tem como. Que é tudo, ele é infinito. Mas lá ele descreve assim, coisa da intenção, da intenção que ele tinha, o que ele queria gerar com os atos dele. Aí, por exemplo, vamos pegar lá um pedacinho do livro da vida íntima para ver. Entender um pouco do que ele está falando. Dá para entender o que ele está falando. Vamos pegar aqui da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Os méritos dele.
E aqui? Abri aqui, eu tomo 5. Em alguma parte eu tomo 5. Tudo que ele fazia, ele pedia alguma coisa pro pai. Nesse caso, por exemplo, esse aqui é o... que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da volta com seus discípulos a Jerusalém, até sua partida para a Judeia. Entra em Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém com Pedro, André, Tiago e João, meus primeiros seguidores, então tá no início da vida pública. Quando chamou os primeiros apóstolos, antes de entrar na cidade, minha humanidade experimentou alguma repugnância, sabendo que ia a um lugar onde era tão odiado e perseguido. Tudo que acontecia, cada ato, cada respiração dele, ele pedia, ele rezava, né? Olha o que ele fala. Isso, não tinha nada nele assim que acontecia que era em vão. Ele experimentou repugnância, sendo que é um lugar onde era tão odiado e perseguido. Por isso, antes de entrar, orei ao Pai, pedindo-lhe ajuda. Nossa, que lindo. Pedindo-lhe ajuda. Porque ele estava sentindo repugnância, sabendo que lá era um lugar onde ele era tão odiado e perseguido. Quis admitir este temor e mágoa, porque quis padecer o que costuma padecer um homem em sua carne mortal. Quis padecer o que a gente sente. Isso é natural do homem. Sentir repugnância, não querer ir a um lugar onde é odiado e perseguido. E o natural, o que geralmente acontece quando a gente é odiado e perseguido, a gente tem a reação de odiar e perseguir e vingar. E aí Jesus vem justamente trazer o contrário. Ele passou por isso, ele sentiu essa repugnância porque ia entrar num lugar que ia ser odiado e perseguido. Ele faz o contrário de que todos os seres humanos na face da Terra fariam. E todo ser humano, sem Deus, sem ter esse mérito do que Jesus fez, sem ter essa vida, essa luz que vem de Jesus, o que todo ser humano faz? Odeia e persegue. E não ora, não reza pelos que te odeiam. Percebe que faz isso é Deus? O homem não faz isso, nenhum. Se algum homem faz isso, é pelos méritos de Cristo, é por essa luz que vem da humanidade de Jesus. Quem trouxe esse conhecimento, essa luz, essa vida, essa capacidade, essa graça, essa luz, essa luz, para a gente poder, sabendo que somos odiados e perseguidos, não fazer o mesmo. De onde vem isso? Esse bem? O mal é
é retrucar com a mesma moeda, né? Odiar e perseguir. E você sendo odiado e perseguido, não faz o mesmo. De onde vem? De Deus. Todo bem que qualquer ser humano faz vem de Deus, através de Jesus. Foi ele que amou os inimigos, ele que deu a vida pelos inimigos. Se qualquer ser humano hoje na Terra faz ou fez em algum momento esse ato de não perseguir, não odiar quem te odeia, veio de Jesus essa luz. Que seja pelos méritos antecipados dele. Quem fez isso antes da vinda dele, né, antes dele nascer, fez pelos méritos antecipados dele. Tudo vem dele. Todo bem que qualquer ser humano faça vem de Deus. Então é isso que esse livro é maravilhoso, esse livro da vida íntima, porque completa assim pra gente entender o livro do céu. Nossa, Jesus é muito bom ter dado esse livro pra gente. Então, tudo que a gente faz de bom vem de Jesus. Do ser humano, o ser humano que ele falou lá no trecho, o ser humano no pecado converte tudo em trevas. Tudo em trevas. Eu vou entrar num lugar que eu sou odiado e perseguido, eu vou odiar, eu vou tramar planos para poder me livrar dessa perseguição, vou tramar uma guerra. O ser humano geralmente faz isso. No pecado. O ser humano no pecado, o que sai dele é obras das trevas, é o mal. Jesus é totalmente o contrário, e ele doa essa vida pra gente. Por isso, antes de entrar, orei ao Pai, pedindo-lhe ajuda, porque vem de Deus, tudo vem de Deus. Quis admitir este temor e mágoa, porque quis padecer o que costuma padecer um homem em sua carne mortal. Por esta razão, quis experimentar em minha pessoa tudo o que padeceriam e sofreriam meus irmãos para seguir-me. Ele sabia, que todo mundo que seguisse ele seria odiado e perseguido. Teria pessoas que te odiariam por causa dele, te perseguiriam por causa dele, e ele quis sofrer quis sofrer isso, quis padecer isso, e sentir a repugnância que a gente sentiria, sentir a repugnância para nos dar a vida, para nos mostrar, doar como a gente fazer nessa situação. Para ser ele em nós, é ele em nós que faz o ato correto, né? Que faz a gente suportar e não ter ódio e não perseguir quem nos persegue. O Pai assegurou-me ajuda e confortou-me, impondo-me o cumprimento de sua vontade. Isso aqui ele doa pra gente. Isso aqui que o Pai está fazendo com ele doa para o ser humano. Ele é Deus. Ele quis padecer tudo isso para doar. O Pai assegurou-me ajuda e confortou-me, impondo-me o cumprimento de sua vontade. Assim, animado pelo Pai, repleto de zelo por sua glória e a salvação das almas, com muita generosidade entrei em Jerusalém, acompanhado dos 4 discípulos. Então, quando a pessoa sabe que ela está no local, que ela é odiada, que Deus é odiado, que ele é perseguido, que a pessoa não gosta dele, e mesmo assim a pessoa entra, continua convivendo, continua frequentando esse local, sabendo que as pessoas sabem que ele é cristão, e a pessoa mesmo assim tem essa força para continuar seguindo Jesus, mesmo sabendo que por causa dele ela está sendo odiada e perseguida por algumas pessoas, e ela tem no coração um zelo pela salvação das almas.
Isso vem de Jesus. É Jesus nela. Isso não é humano. Isso vem de Jesus. E o que aconteceu com ele? Pediu para o Pai, para a gente, para os seguidores dele, para os cristãos. Animado pelo Pai, repleto de zelo por sua glória e a salvação das almas, com muita generosidade entrei em Jerusalém, acompanhado dos 4 discípulos. Ao entrar, ofereci-me ao Pai, pronto para sofrer tudo por seu amor e pela salvação das almas. Grandes tribulações me estavam preparadas, mas meu coração, sempre generoso, não se abatia, porque as águas das muitas tribulações não eram capazes de extinguir minha ardente caridade. Roguei ao Pai, da parte desta minha caridade e zelo pela sua glória aos meus seguidores, a fim de que também se mostrassem generosos e sofressem tudo com alegria a minha imitação. Tá vendo tudo que ele sofreu? O que aconteceu com ele? Ele pediu ao Pai, dá também para os meus irmãos o que ele estava recebendo. O conforto do Pai, o zelo pela glória e a salvação das almas. Pai confortou-me, o Pai assegurou-me ajuda e confortou-me, impondo o cumprimento de sua vontade. Assim, animado pelo Pai, repleto de zelo por sua glória e a salvação das almas, com muita generosidade entrei em Jerusalém. Ofereci-me ao Pai, pronto para sofrer tudo por seu amor e pela salvação das almas. Pronto para sofrer tudo por seu amor. Por amor ao Pai, ele sofria tudo isso. E pela salvação das almas. Então, ele pedia para os seguidores, para os cristãos, para os seguidores, para a humanidade, né? Que ele sempre pensa em todos. Esse amor. Esse amor por Deus. Para fazer tudo por Deus. Que as tribulações, as perseguições não sejam um empecilho. Que o amor seja tão grande por Deus que você faz mesmo sofrendo. Grandes tribulações me estavam preparadas, mas meu coração sempre generoso não se abatia, porque as águas das muitas tribulações não eram capazes de extinguir minha ardente caridade, como a caridade é um fogo muito forte. E a tribulação é uma água que joga como se fosse uma fogueira bem, pensa naquelas chamas lá numa mata. Você joga um balde de água, não vai apagar a chama. Uma chama bem grande, aquela chama bem grande mesmo, de fogo. Aí você pega uma mangueira bem fininha, joga um balde de água numa fogueira bem grande, não apaga o fogo. E a caridade e a comparação entre a tribulação e a caridade ardente do coração dele. E aí ele rogava, aí ele pedia ao Pai da parte desta minha caridade e zelo pela sua glória aos meus seguidores, a fim de que também se mostrassem generosos e sofressem tudo com alegria a minha imitação. O Pai prometeu-me quanto lhe reclamei. Pedi-lhe então a mesma graça para todos os meus irmãos, tá vendo? Todos. A mesma graça para todos os meus irmãos, e para obtê-la ofereci-lhe minha generosidade e prontidão de vontade. Sempre ele oferecia os atos dele para pedir o bem, para pedir a vida, para pedir as luzes para o Pai, as graças. Então, tudo que saía dele, cada respiração dele produzia vida. Essa vida do bem, a vida do bem que as almas que a gente vive, vem tudo dos atos de Deus.
que o ser humano faz. Pedi-lhe então a mesma graça para todos os meus irmãos, e para obtê-la ofereci-lhe minha generosidade e prontidão de vontade, para nos dar essa vida, essa capacidade de amar a Deus e ter um coração, uma parte da caridade dele, como se fosse uma fogueira, mas que não é a dele, né? Que a dele é imensa, infinita, a caridade. Ele pedia que as almas tivessem essa caridade para as tribulações a pessoa não deixar de fazer o bem por causa do sofrimento, por causa da perseguição, queria sofrer. Prometeu. Pai, prometeu-me quanto lhe reclamei. Pedi-lhe então a mesma graça para todos os meus irmãos, e para obtê-la ofereci-lhe minha generosidade e prontidão de vontade. O Pai me prometeu. Vi que em alguns produziria seus maravilhosos efeitos, porque se prevaleceriam dessa graça, desses méritos. Os que têm verdadeiro desejo e vontade decidida de imitar-me, tá vendo? Quem tem o verdadeiro desejo e vontade decidida de imitar Jesus, recebe essa vida dos méritos dele. Tem vontade, desejo verdadeiro. A chave está na vontade. Você quer imitar Jesus? Ele já fez tudo para você conseguir. Quer imitar ele? É possível. Por quê? Porque ele já pediu ao Pai todas as graças, tudo que é necessário para a pessoa imitar. Toda essa vida a pessoa quer viver fazendo o bem, assim como Jesus viveu tudo, imitar Jesus em tudo. Ele já fez tudo. Ele já alcançou isso. Eram os que têm verdadeiro desejo e vontade decidida de imitar-me. Regozijei-me por causa deles e tributei graças ao Divino Pai. E ele aí agradecia, é muito incrível. Ele pedia pelas almas todas as graças. O Pai concedia para todos os irmãos, ele pedia. O Pai concedia tudo e ele já agradecia tudo que o Pai tinha concedido. Agradecia em nome de todos. E ainda que muitos abusariam da dita graça, deixando-se vencer pelo medo, senti pena, mas não deixei de dirigir súplicas ao Pai, para que esteja pronto a dar-lhes a graça cada vez que eles quiserem aceitá-la. Meu Deus, é muito lindo. A pessoa às vezes tem medo e não usa essa graça, essa caridade. O que faz uma pessoa? Mesmo sabendo que vai entrar no lugar que ela é odiada, que vai conviver com a pessoa, que vai viver uma situação em que ela é odiada, e ela não deixa de fazer o que tem que fazer. E Jesus pediu isso para todos os irmãos. E o Pai concedeu esse amor por Deus que faz a gente aceitar, passar por tribulações e, mesmo assim, continuar fazendo o que Ele quer. Esse amor, a água, o amor, essa fogueira. E as tribulações, as contrariedades, é uma água que joga nessa fogueira que é tão pequeno que não apaga. Esse fogo da caridade que é tão ardente. Ele pediu e alcançou. Só que, como ele falou, para viver isso, tem que ter uma vontade decidida de imitar ele, querer viver isso, querer viver essa. E aí, quem ele viu grandes frutos, almas que viveram desse bem,
que ele produziu, que ele pediu, que ele recebeu. E aproveitaram essa graça. E outros que não. Mas mesmo assim, ele ainda pediu mais. Se a pessoa não, por algum momento, se deixar vencer pelo medo, e aí depois ela quiser de novo, meu Deus, é muito incrível. Ele dirigiu mais súplicas para que esteja pronto a dar-lhes a graça cada vez que eles quiserem aceitá-la. Gente, é muito misericórdia, infinito de amor. Cada vez que a pessoa quiser aceitar, às vezes no momento ela não consegue aceitar porque ela é vencida pelo medo. Mas em outro momento da vida, em outra situação, ela quer, ela aceita essa graça e vai e concede. Se que a alma quiser. Incrível. Aí lembrei da história que a Aline contou num vídeo dessa caridade ardente. Você vai entrar no lugar onde você é odiado e perseguido, que a pessoa te odeia, um lugar hostil a Deus. E mesmo assim a pessoa vai, por amor e zelo à salvação das almas, com essa caridade ardente, que suporta o sofrimento, né? Por amor a Deus e pela salvação das almas, o pastor... Gente, é um pastor, não é católico, não importa. Aquilo que ele fez não é humano. É o que Deus falou. Todo bem, tudo que é gerado de bom, que alguém faz de bom nessa terra, vem de Deus. Ninguém tem amor. O amor humano, um amor humano, não é essa caridade, esse fogo ardente que faz a pessoa fazer o que esse cara fez, que eu vou falar, que eu vou contar agora. Possível. O amor humano não tem essa força, não tem essa força. Bem, ele não estava recebendo nada, ele estava recebendo o ódio e a perseguição. Ele estava, né, ele sabia que ia entrar num lugar hostil, que é a história do o pastor. Deixa eu ver se eu lembro direitinho, mas é assim. Tinha um cara que é assassino, terrível, um assassino terrível, que ele até comia os corpos. Depois que ele matava a pessoa, ele comia a carne da pessoa. Ele era canibal. E aí aí esse pastor, esse cara, esse pastor, ele também estava preso, e ele se converteu dentro da prisão, ele se converteu, e ele ficava lá evangelizando as pessoas. Ele estava preso, ele também estava... Ele se converteu, teve um encontro com Deus e ele evangelizava as pessoas na prisão. Quando esse cara chegou na prisão, esse canibal, ele pediu para ficar na mesma cela dele. Imagina um cara lá chegando, um assassino terrível, ninguém quer chegar perto. Quis ficar na mesma cela que ele e falou que ia... Conversou com ele, falou que ia rezar por ele, que ele ia conhecer Deus, que ele ia se converter, não sei o que. Ele falou para ele, tá bom, eu aceito, vou tentar resumir, porque eu não lembro exatamente os detalhes, mas ele falou assim, o cara falou, tá bom, eu vou deixar você aqui me falar desse Deus, mas se você não me convencer, em 10 dias eu te mato. E ele aceitou. Ele não teve medo. Ele aceitou ficar na cela. Então, de onde veio essa coragem? Vendo que ele tinha uma promessa de morte. De onde veio essa coragem? De onde veio essa inspiração? De onde veio esse bem que ele fez? De sair da cela dele. Ninguém quer ir para um lugar onde está uma pessoa que vai te matar. E esse bem que ele fez de sair da cela, ir lá para falar com ele, para evangelizar ele, para levar Deus para ele. Quem fez isso?
Deus. Aí ele foi e ele rezava em voz alta. Durante esses 10 dias ele ficou rezando em voz alta. E o cara odiava. O cara ficava odiando o que ele estava fazendo. Odiava ele rezar. E aí, acho que no 10º dia já ele sentiu uma paz. Ele sentiu uma paz, ouvindo o cara rezar lá, ele sentiu uma paz que ele nunca tinha sentido a vida inteira. E aí ele se converteu e falou: eu quero conhecer esse Deus. Porque o que eu senti, essa paz que eu senti, eu nunca experimentei na minha vida. Ele se converteu. Então, assim, esse bem que ele fez de rezar pelo cara, de dar a vida dele, porque ele já estava com a promessa de morte. É dessa luz que vem da humanidade de Jesus. Dessa luz que vem, essa obra que saiu dele, esse ato de luz que saiu dele, esse ato de luz, de fazer o bem que saiu dele, vem da humanidade de Jesus. O que Jesus falou no trecho. Era para todo mundo, que ele falou aqui, ó. Eu sou luz eterna, e tudo que sai de mim é luz. Então a gente vê lá um exemplo do que sai de Jesus. Da luz. Ele fez cada respiração dele, ele oferecia ao Pai, ele pedia, ele agradecia, ele estava sempre, tudo que saía dele, ele estava oferecendo ao Pai, tudo tinha um propósito, tudo que saía dele tinha um propósito de bem. Aí a gente viu colocou uma lupa e viu um pouquinho assim. Assim que não é somente o meu batimento que emana luz, senão cada pensamento meu, cada sentimento dele. Ele sentiu repugnância. O que saiu da repugnância que ele sentiu? Ele sentiu repugnância a se aproximar do templo de Jerusalém, onde ele sabia que seria odiado e perseguido. E o que saiu dessa repugnância que ele sentiu? Olha o que saiu dessa repugnância que ele sentiu. Que ele quis sentir, né? Porque ele quis padecer isso. Sentiu o mesmo que um homem sente. Ele quis sentir essa repugnância, esse temor. Ele quis sentir. E o que saiu disso, o que gerou isso? Meu Deus, olha o que gerou isso, a gente acabou de ler. Gerou a repugnância que ele sentiu. De bem, de luz, de vida para todos os irmãos. E aí ele quer que aí ele fala aqui que a alma também, da alma tem que sair pequenas luzes. Cada pensamento dele, respiro, palavra, passo, cada gota de meu sangue é luz que se desprende de mim. Aí se a gente for ler lá o livro da vida, você vai ver um monte de luz que saiu. Se a gente for contemplar a vida dele, você vai ver um monte de luz. O tempo todo que sai dele. E não saiu, não fica no passado, sai, é eterno tudo que ele fez. E que difundindo-se no meio de todas as criaturas, de todos, ele fala lá, pedia para todos os irmãos, e o Pai concedeu a todos os irmãos, e todos são irmãos de Jesus, todas as almas. Então ele pedia para todas as criaturas, e lá ele fala, né? Todos os irmãos. E o Pai concedeu a todos. E substitui como vida de cada uma delas. E que difundindo-se no meio de todas as criaturas, se substitui como vida de cada uma delas. E se substitui como vida, porque o que geralmente sai do ser humano, sabe que vai no exemplo lá do ódio, saber que uma pessoa te odeia é você odiar. Aí Jesus doa a vida para você amar, substitui o ódio pelo amor, substituir o mal pelo bem sempre.
Porque o que sai do ser humano sem Deus é sempre o mal. Sem Deus, se a gente não tem Deus, se não tem a graça de Deus, sem os méritos de Jesus, sem o que ele fez, se retira Deus do homem, só sai trevas. Só sai trevas, aí ele vem substituir. Mas a gente tem que querer, como ele falou, produzir grandes frutos, essas luzes que ele pediu, produziu grandes frutos para aqueles que tinham uma vontade decidida, um desejo, uma vontade decidida de me seguir, de me imitar. Então a gente tem que querer, tem que aderir à nossa vontade com a vontade de Deus. Então ele fala que se substitui como vida, querendo a correspondência de suas pequenas luzes. Ele doa a luz e que é a correspondência de luz. E quando a alma tem uma vontade decidida de imitar, de seguir Jesus, é essa correspondência. Porque também elas são luz, pois também elas saíram de dentro de minha mesma luz. Mas o pecado converte em trevas o obrar da criatura. O pecado converteu em trevas. Deus não criou a gente para fazer o mal e com essa naturalmente fazendo o mal. Nós saímos da luz de Deus. A gente foi criada à imagem e semelhança de Deus. Por que que o homem, o obrar da criatura sai o mal? Por causa do pecado. Primeiro o pecado e depois os outros pecados. O pecado converteu em trevas o obrar das criaturas e a gente herdou essa herança lá do pecado original e tudo que sai do homem é trevas sem Deus. E aí Jesus vem trazer de novo essa vida. A gente recebeu a herança do pecado. A herança do pecado e a consequência de tudo ser trevas. Aí ele vem para trazer de volta essa vida, para unir de novo a nossa vontade com a de Deus e sair luz dos nossos atos. E aí, como Jesus falou, né? Às vezes, nesse trecho que eu li, da repugnância dele saiu esse monte de luz. E quando a gente vive na vontade divina, né? Que Jesus está falando ali ele não está falando no livro da vida íntima, ele não está falando da santidade, ver na divina vontade. Mas a gente vê. Mas ele está falando do que ele fez, a humanidade dele fez, né? E na santidade divina é Jesus. A gente é uma morada divina e tudo que sai de nós é Jesus que está fazendo. E a gente percebe isso. Que, por exemplo, ele falou lá a repugnância que ele sentiu gerou aquilo. Tudo que ele falou lá. E quando a gente vive na divina vontade, vem essa luz da gente, a gente percebe isso, que os nossos sentimentos, por exemplo, quando a gente sente, você sente tudo, a gente vê essa luz em tudo, sabe? Em tudo que acontece, até nos sentimentos, em tudo que a gente sente. A gente não pensa assim, não pensa em pecado, não pensa que é um pecado o que está acontecendo. E a gente sente uma frieza. Aí vem a luz do que Jesus falou pra gente. Do que Jesus fala no livro do céu, do que significa isso. Um estado de ânimo, é o estado de ânimo das almas que ele sentia. É o estado de ânimo das almas. E aí você, ao invés de ficar pensando que você está numa culpa, reza aceita aquele estado de ânimo, aceita aquele sofrimento. Assim como Jesus aceitou a repugnância, que ele falou lá, eu quis padecer o que os homens sentem. Padecer o que o ser humano sente.
ânsia de ir para um lugar onde você é odiado. Ele quis padecer isso. O estado das almas. Ele quis absorver neles, sofrer o que o ser humano, o que acontece com o ser humano. Então, às vezes, ele permite que a gente sofra isso. Viva isso. Que ele estava sentindo essa repugnância era do que o homem sente. Então, ele permite que a gente sofra. O que as almas estão sofrendo. O que as almas estão sentindo. E aí, por causa da luz, do conhecimento, a gente entende o estado de ânimo de Jesus. É das almas. E aí você não fica se sentindo culpado. Assim, você vai conversar com Jesus e ele vai falar, é o estado de ânimo das almas, eu tô dividindo com você, tipo assim, por elas, rezar pelas pessoas e aceitar aquele sofrimento e consolar Jesus. Você entende a frieza das almas em relação a Deus. Eu tá recebendo das almas. A gente reza, consola Jesus, fica com ele, conversa com ele. Então gera luz. Esse sentimento gerou luz, esse sentimento. Um sentimento gera luz. A gente está vendo uma situação complicada, um vídeo de algum vídeo de uma notícia triste, muito triste, assim, muito, né? A gente sofre e aquilo ali é o sofrimento de Jesus. Dentro de Jesus. E deu para entender, né? E tudo que sai dele é luz. Essa parte aqui da vida íntima é o dia que ele expulsou os negociantes do templo. Essa parte da vida dele. Quando ele chegou lá os vendedores do templo. Aí a gente vê Jesus descrevendo contempla a vida de Jesus. E ao mesmo tempo ele fala dos apóstolos, por exemplo, o que os apóstolos fizeram, o que eles sentiram. A gente vê claramente a diferença de Jesus e do homem. Por exemplo, lá quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Ele vingou. Jesus já faz totalmente o contrário. Então, assim, a gente vê claramente a diferença. Aí Jesus pede pelo homem, para ele fazer, para dar a vida, para doar a luz, para ele fazer o contrário. Então, a gente vê claramente o comportamento, nos apóstolos, a gente vê o comportamento do homem. Não é só o comportamento de Pedro. A gente vê o comportamento, existem muitos Pedros. Pedro é um exemplar de milhares de seres humanos. Judas é o exemplar de muitos seres humanos. Ainda tem muitos Judas. João é o exemplar. Então, os 12 apóstolos. 12, né? 12 representa as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos é como se fosse... As 12 tribos é o povo de Deus. Então, ali está representada a família humana. O que é representado o homem. Jesus, a gente olha para Pedro e vê o comportamento de vários papas. Que Jesus rezou para doando para todo mundo, para todos os seres humanos que teriam aquele mesmo comportamento. Não só a negação, mas tudo que Pedro, tudo que ele fazia, né, tudo que ele pensava e que Jesus corrigia ele.
que minha filha, amo tanto a criatura que a concebi em meu fôlego e a pari sobre meus joelhos, para fazê-la repousar sobre meu seio e tê-la ao seguro. Mas a criatura me foge. E eu, não sentindo-a em meu alento, nem encontrando-a sobre meus joelhos, minha respiração a chama continuamente. Eles estão cansados de esperá-la e a vou procurando por toda parte para tê-la comigo de volta. Ai, em que estreitos de dor e de amor me põem as criaturas. Sempre chamando o ser humano para voltar a viver nessa luz, a viver nessa vida, a viver nessa imagem e semelhança dele. O tempo todo. A inspiração dele está chamando a criatura para voltar para ele. Pois disto, tendo ouvido falar da humildade, muito interessante isso aqui, estou convencida de que esta virtude não existe em mim. Nem eu penso jamais nela. E ao vir meu doce Jesus, lhe disse a minha pena, e ela está lamentando que ela não tem a virtude da humildade. Quem vive na divina vontade não vive a santidade das virtudes, mas não deixa de ter a virtude. De ter. Mas não vive a santidade da virtude. É complicado, Senhor, às vezes, né? Quando fala disso, né? A santidade das virtudes e a santidade divina. E a hora que eu estava lendo essa parte, que vem no meu coração assim, ele falou, quem possui, quem vive na vontade divina, possui as virtudes em grau heróico. A humildade faz a gente entender que Deus é tudo. Eu sou uma criatura e Deus é o Criador. E eu reconhecer isso. Bem vem de Deus, eu não me ficar me gloriando por causa de nada, entender que todo bem vem dele, que ele é Deus, ele é o Criador, eu sou uma criatura e me colocar no meu devido lugar, né, de criatura. Não ter orgulho. Querer ser alguma coisa. O contrário da humildade é o orgulho, a soberba. Soberba é você achar que é algo sem Deus, que por você mesma você tem alguma coisa. Né? Você mesmo você é alguma coisa. Quem vive na divina vontade é tão nada que entende que não quer fazer nenhum ato de vontade própria. Ele falou assim, a virtude em grau heróico. Aí como se fosse assim, é o extremo do nada. É o extremo de ser um nada. Não querer nem fazer um ato de vontade. Não querer nem ter a sua vontade sempre sacrificada para Deus. Entender tanto que ele é tudo, tudo, tudo. E você não quer fazer você não quer fazer nunca a sua vontade. É o extremo, assim, do não ter, como é que fala? Ter uma confiança e um amor a Deus e um entendimento tão grande de que Deus é tudo, 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 tudo. Você quer dar sozinha, tipo assim. É sempre a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus. Obedecer a Deus. Obedece a Deus. Porque ele entende, por mim mesmo eu não consigo fazer nada. Ele obedece a Deus, ele vive só para Deus. Tipo assim,
É só Deus que sabe de tudo. Então eu não vou decidir nada sozinha. Tipo assim, entendeu? Sei nada. Eu não sei decidir nada. Eu só quero a vontade de Deus. Eu não quero nunca decidir nada sozinha. Eu não quero ter os meus planos só de Deus. Então vamos ler aqui para ver se ele. Para a gente entender. Ajuda, Senhor, a gente entender. Não sou nada, eu não sei nada, eu não sei entender nada do livro do céu se Deus não me falar. Então isso, a humildade está inclusa nesse ato de falar isso. Você não vive pela virtude da humildade, mas já está incluso. Nada, Senhor, seja feita só a tua vontade, vem divina vontade, nesse ato que eu estou fazendo, de ler esse livro, de fazer a sua vontade ser conhecida. Eu não sei nem ler, se o Senhor não me der a capacidade de ler, eu não vou conseguir nem ler as palavras só do jeitinho que está aqui. Quem me deu essa capacidade de ler, Para criança eu não sabia ler. Chegou um momento da minha vida que eu estava na escola e aprendi a ler. Quem me deu essa capacidade para ler foi o Senhor. Nada, só o Senhor que é tudo. O Senhor que me deu a vida, se não fosse, se o Senhor não continuar minha vida, eu morro, paro de respirar agora e morro. Não, assim, tão nada. Você vive num estado de nada, que Deus é que é tudo. Então você entende isso assim profundamente. Eu não sei nada, assim, eu não sei nem ler. Se o Senhor não me der a capacidade, eu aprendi a ler quando eu era criança. Se o Senhor não manter essa capacidade no meu cérebro, eu paro de ler. Essa capacidade, quem vive na vontade divina entende dessa. Quem não tem humildade acha que, não, eu sei ler. Eu aprendi a ler. Eu sei, como se isso viesse da própria pessoa. Eu sou inteligente. Mesmo eu tenho inteligência capaz de muitas coisas e acha que isso é da pessoa, que é seu. Não atribui a Deus. Você atribui a sua respiração a Deus. Respirar é uma coisa tão natural. Já nasce respirando, né? É uma coisa tão natural que a gente já sabe, como se a gente já soubesse respirar. Mas não é a gente. A capacidade de respirar, de ser uma coisa natural. E de a mãe da gente não ter que ensinar a gente a respirar, foi Deus. Nosso Criador. Então ele fala, né? Senhor, minha filha, não temas. Eu te criei no mar. E quem vive no mar não se entende da terra. Se quisesse perguntar aos peixes como é a terra, como são seus frutos, as plantas, as flores, se tivessem razão, responderiam. Nós nascemos no mar, vivemos no mar, a água nos nutre. E se os demais ficassem afogados nele, nós nos movemos nele e ele nos dá a vida. E se aos demais seres lhes congelaria o sangue nas veias, a nós nos dá o calor. O mar é tudo para nós. Nos serve de quarto, de cama, passeamos nele. Somos os únicos para encontrar o alimento. Então, assim podemos falar do mar, não da terra. A água nos serve para tudo e nela encontramos tudo. Então, no mar da divina vontade, que esse mar é a divina vontade, no mar da divina vontade já tem esse entendimento de que você é um nada e você está recebendo tudo dele, que é a divina vontade, que é tudo, que ele quer tudo. Está tudo nesse mar. Você está mergulhado nesse mar e já recebe tudo desse mar. Você não tem que ir, como ele vai falar dos pássaros,
Você não tem que fazer um esforço, uma fadiga, um esforço para alcançar essa virtude da humildade, já está incluso, já está lamado a divina vontade, você já está mergulhado em tudo. Você já não atribui nada a si mesmo, não tem esse orgulho, tipo assim. E se em algum momento começa a surgir um orgulho, no mar da divina vontade já tem um instrumento para poder te manter na humildade. Tudo Deus, como ele falou que a alma, ele ama tanto a criatura que ela fica nos meus joelhos, você está ali com Deus o tempo todo. E ele está te conservando. Ele que está conservando a sua vida, ele que está te custodiando, te mantendo na humildade. Tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece é ele. Ele te mantém nessa humildade através das situações. Está vigiando, ele está cuidando para você não orgulhar, não ficar orgulhosa. Então já está tudo nesse mar, está tudo incluso. Você não tem que buscar isso. Né? Interessante, né? O exemplo do peixe. Então a gente é como um peixe nesse mar da divina vontade. E dentro do mar você encontra tudo. Dentro do mar da divina vontade tem tudo. À nossa disposição. Assim podemos falar do mar, não da terra. Então você não sabe falar das coisas da terra, de buscar humildade, de buscar a santidade, a virtude da humildade. Já está à sua disposição. Você não sabe falar da terra, você não sabe falar da santidade, assim, a gente sabe falar da santidade das virtudes, o que Jesus fala. E queremos tudo está pronto à nossa disposição. Assim podemos falar do mar, como é o mar, como que é o alimento do mar. A água nos serve para tudo e nela encontramos tudo. Mas se em troca lhes perguntasse aos pássaros, estes responderiam: conhecemos as plantas. Ah, tá. Então, se você perguntar para os peixes, como que é a terra? Como são os frutos da terra, as plantas, as flores? Eles vão responder: eu não sei, eu não vivo na terra. Você perguntar para o peixe, como que é as flores, a terra, os frutos? Como que é a terra? Como que é o habitat da terra? Eu não sei. Eu não sei, eu vivo no mar. Tudo eu encontro no mar. Eu não tenho que sair do mar para poder me alimentar, para respirar. Eu já respiro aqui na terra, no mar. Eu não saio do mar para respirar. Não sei te falar. Não sei te falar. Eu vivo no mar. Tudo eu encontro aqui no mar. O alimento, a respiração, o calor, o descanso, tudo aqui. Eu não sei. Não sei te falar, não. Tchau. Tipo assim. Mas se você perguntar para os pássaros, como que é a terra? Como são seus frutos, as plantas, as flores? Essa inteligência, né? Falar, se tivesse inteligência. Conhecemos a altura das árvores, as flores, os frutos. Diriam quantas fadigas passam para encontrar uma semente para alimentar-se, para proteger-se do frio da chuva. Não é se perguntar para quem vive na santidade das virtudes, a pessoa vai saber responder. A altura das árvores é as virtudes, as flores, os frutos, mas quanta fadiga para poder encontrar essas virtudes, para ter essas virtudes. Quanta fadiga para não pecar, que é esconder, proteger da chuva. Quanta fadiga para
que a pessoa busca as virtudes para fugir dos vícios, para se proteger dos vícios. Fadiga para poder encontrar uma semente para alimentar. A fadiga. Porque quem vive na santidade das virtudes não vive com a vontade divina, ainda tem a vontade humana ali, ativa. A vontade humana ali regendo a pessoa. Então é uma luta constante. A vontade humana é a chave das trevas. Está no humano, então é uma fadiga, uma luta. A semelhança do mar é para quem vive em minha vontade. Para quem caminha pelo caminho das virtudes. Caminha pelo caminho das virtudes com a vontade humana. Caminha pelo caminho das virtudes com a vontade humana. E aí a gente sabe que a vontade humana é uma traça que corrói o bem. Aí a pessoa busca as virtudes. Senhor, é muito triste. A vontade humana, ela é a chave do inferno. Meu Deus. Busca o bem, ela busca as virtudes, mas tem dentro da alma uma coisa que é contrária. Então é uma luta. Busca as virtudes, o amor. Aí tem dentro de si uma vontade humana que tem uma tendência muito forte a amar a si mesmo. Busca as virtudes, busca a humildade, mas tem uma tendência, mas a vontade humana faz a gente ter uma tendência muito forte para o orgulho. Uma luta, assim, meu Deus, para ficar na humildade. Porque tem uma tendência da vontade humana de querer de se voltar para o vício. Busca a castidade, a pureza, mas tem uma vontade que é tendenciosa, uma concupiscência muito forte para a impureza, para o vício. Então é uma fadiga, que ele falou quantas fadigas passam para encontrar uma semente para alimentar-se, um esconderijo para proteger-se do frio da chuva. Semelhança da terra para quem caminha pelo caminho das virtudes. Então, assim, até Deus liberar esses conhecimentos da santidade divina, de viver na divina vontade, a gente não tinha esse conhecimento, e as almas viviam na santidade das virtudes, a opção de não viver, porque não tinha outra. O caminho estava fechado para viver na santidade divina. Tudo bem, mas agora tem a santidade divina. Então, Senhor, que todas as pessoas que buscam a santidade, que querem te imitar, que buscam hoje te imitar, que tem essa vontade de te imitar, de viver, de que elas conheçam esse caminho, alcancem essas almas, alcancem as almas que estão nesse momento, nesse tempo, buscando a santidade, que elas encontrem esse caminho que já está aberto para ninguém mais viver nessa santidade das virtudes. É muito triste, olha a diferença, gente. Olha a diferença. Então, para todo mundo vir para a santidade divina, olha a diferença do mar e da terra. No mar, à sua disposição. Se querem comer, tem um alimento ali à disposição no mar. Sempre tem. Se querem descansar, tem um lugar para descansar. Eles vão lá para o fundo do mar descansar, os peixes. Eles vão lá para o fundo do mar, ficam descansando lá. No fundo do oceano, ninguém atrapalha eles. Quem que chega lá no fundo do oceano?
Aos corais lá embaixo, lá naquelas pedras. Esconde, ninguém acha eles. Eles se divertiam lá para cima do mar e ficam lá pulando lá no mar e volta. E rapidamente volta para o fundo do mar. Encontram tudo no mar. Não tem que sair do mar. Tudo à sua disposição. Respiram o mar. Se alimentam no mar. Dormem no mar. Tudo no mar. Agora os pássaros, meu Deus, quanto é difícil achar um lugar para dormir, para beber água. Quando tá na seca, que não tá chovendo, quanto é difícil os passarinhos achar água para. Às vezes eu passo na rua e vejo um passarinho bebendo água vejo passarinho bebendo água que sai do esgoto. Para ele achar água para beber, para matar a sede na seca. Aí tem lá um fiozinho de água ali na rua, mas é esgoto lá. Às vezes a água não tá assim, mas é a água do cano que você tá lavando a calçada. O passarinho bebe para alimentar, encontrar água. A santidade das virtudes e a santidade divina. Por isso, vivendo tu no mar da minha vontade, não é de admirar que só a minha vontade te baixe para tudo. A gente busca, não fica com fadiga buscando a virtude, você busca sempre a vontade de Deus e ela é tudo. Ela já contém tudo. Se a água serve e faz tantos ofícios diversos aos peixes, de alimento, de calor, de ação, de tudo, muito mais o pode fazer e de modo mais admirável a minha vontade. Na minha vontade, as virtudes, aliás, na minha vontade, as virtudes são no grau mais heróico e divino. Então, são virtudes divinas, virtudes heróicas e de modo de a vontade de Deus. Virtudes no grau heróico e modo divino. Serve para habitar, serve para peixe, serve como cama, como água, como a água serve como água. A água serve e faz tantos ofícios diversos aos peixes. Alimento, calor, cama. A água é o lugar onde eles moram, onde eles descansam, onde eles se alimentam, se aquecem. Assim é para a alma que vive na vontade divina. A vontade divina é tudo para descanso, alimento, aquece, é vida da alma. Não é as virtudes humanas, é a divina vontade a que a gente busca, que se alimenta e vive, descansa. Descansa na vontade divina. Se alimenta da vontade divina, você vive na vontade divina. Alimenta na água, vive na água, descansa na água. Aliás, na minha vontade, as virtudes são no grau mais heróico e divino. A vontade absorve tudo e liquefaz tudo em si. A alma fica absorvida em minha vontade. Ela se alimenta. Ela caminha. Só a ela conhece e lhe basta para tudo. Pode-se dizer que entre todas as criaturas é a única afortunada que não deve mendigar um pão. Não, mas a água da minha vontade a inunda por cima, por baixo, à direita, à esquerda. E se quiser o alimento, come. Se quiser a força, a encontra. Se quiser suave para descansar. Tudo está pronto e à sua disposição. Incrível.
à sua disposição. Quatorze. 8 de abril de 1922. A Santíssima Trindade refletida na alma, dor de Jesus ao ver deformadas a vontade, a inteligência e a memória do homem. Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando na dor que sofreu meu doce Jesus quando se apresentaram ante sua santidade todas nossas culpas. E Jesus, todo aflito em meu interior, me disse: que dor, imagina todas as nossas culpas, todas, ele disse, todas. A mente criada, especialmente quando vi a inteligência humana deformada, minha bela imagem que fiz reproduzir nela, não mais bela, senão feia, horrível. A inteligência do homem está refletida à imagem de Jesus, do Verbo. Imagina, gente. Na inteligência, memória e vontade é onde está refletida a Santíssima Trindade. Na inteligência, o Filho, na vontade, o Pai, e na memória, o Espírito Santo. A deformidade do homem. Filho de Deus na inteligência. Aí ele vê como a inteligência do homem ficou. Pecado. Totalmente oposto ao que foi deformada, ao extremo. Eu dei ao homem vontade, inteligência e memória. Na primeira refugia meu Pai Celestial, na vontade, o qual, como ato primeiro, comunicava sua potência, sua santidade, sua altura. Elevava a vontade humana, investindo-a de sua própria santidade, poder e nobreza, deixando todas as correntes abertas entre ele e a vontade humana, da nossa vontade, a fim de que sempre mais se enriquecesse dos tesouros. Entre a vontade humana e a divina, não havia um acordo recíproco. Era imagem nossa, coisa nossa, assim que ela nos refletia. Portanto, nossa vida devia ser a sua. A vida de Deus devia ser a nossa. E por isso constituía como ato primeiro sua vontade livre, independente. Era ato primeiro a vontade de meu Pai Celestial. Mas esta vontade, quanto se desfigurou, de liberdade tornou-se escrava de vis paixões. É ela o princípio de todos os males do homem. Não se reconhece mais, como desceu de dá asco olhá-la. Misericórdia, Pai do céu. Isso, como segundo ato, concorri eu, filho de o homem de inteligência, comunicando-lhe a minha sabedoria, a ciência de todas as coisas, a fim de que, conhecendo-as, pudesse gostar e fazer-se feliz no bem. Mas ai de mim, que má de vícios é a inteligência da criatura. A ciência serviu-se para desconhecer o seu Criador. E depois, como ato terceiro, veio o Espírito Santo, dotando-o de memória, a fim de que, recordando-se de tantos benefícios, em contínuas correntes de amor, em contínuas relações,
O amor devia coroá-la, abraçá-la e informar toda a sua vida. Mas como o eterno amor fica contristado, esta memória recorda-se dos prazeres, das riquezas e até de pecar. E a Trindade Sacrossanta é posta fora dos dons dados à sua criatura. A dor foi indescritível ao ver a deformidade das três potências do homem. Havíamos formado nossa morada nele, e ele nos tinha jogado fora. Vamos lá, Senhor. Ilumina nossa inteligência, Senhor, para entender, para te conhecer. Minha dor foi grande, ela estava refletindo. Ela estava pensando na dor que sofreu Jesus no horto do. Então, as potências da alma dela estavam todas. Em relacionamento, não, como que fala em. Falou no volume 19, deve ficar a identidade no homem. Interessante o que ele falou. Não é relacionamento, não. É interessante ler esse. Tá. Deixa, qual que é o volume aqui? É volume 19, trecho 946. Olha só o que ele fala aqui, ó. O querer divino não pode reinar. Olha só, gente, interessante demais. O querer divino não pode reinar se as três potências da alma não estão ordenadas com Deus. Então, é ordenadas. A palavra que eu queria falar. Ordenadas. Ordenadas com Deus. As três potências da alma ordenadas com Deus. Aí que eu estava pensando. Nesse ato que ela estava fazendo aqui, ó. Encontrando meu estado habitual, estava pensando na dor que sofreu meu doce Jesus no horto do Getsêmani. Ela estava pensando. Pensar a gente escolhe o que pensar. Uma livre vontade. E vocês, Deus nos criou com uma vontade livre, como ele falou aqui. Você escolhe o que na dor que sofreu Jesus no horto do Getsêmani. Ela usou a vontade para pensar em Deus. Usou a memória para recordar o que Jesus fez no horto do Getsêmani, que ele já tinha falado para ela. Usou a inteligência para poder compreender o que ele falou, né? Usou a vontade para fazer esse ato de pensar. Usou a memória, recordando de tudo que Jesus falou, e a inteligência para entender e compreender o que ele explicou, o que ele falou. Então, as três potências da alma ordenadas em Deus. E aí, tudo que a gente faz tem que estar, essas três potências da alma ordenadas em Deus. A divina vontade não pode reinar se as três potências da alma não estão ordenadas em Deus. A vontade do Pai com a vontade de Deus. A sabedoria do Filho. E a memória para recordar tudo, recordar as coisas de Deus. Então, vamos ler aqui o que ele falou no volume 19.
Não pode reinar se as três potências da alma não estão ordenadas com Deus. As privações do meu doce Jesus vão se tornando mais longas, ó como me faz desejar seu retorno. São as horas, os dias me parecem séculos sem ele, mas séculos de noites, não de dias. Enquanto eu estava ansiosa para seu retorno, como um relâmpago que surge saiu de dentro de mim, me apertando a ele, me disse: minha filha, o homem foi criado por Deus com três poderes. Três poderes. A nossa memória, inteligência e a vontade são poderes. Memória, inteligência e vontade. Capacidade de fazer coisas, né? O poder de fazer. Isto para que pudesse ter os vínculos de comunicação com as divinas pessoas. Esse poder da nossa alma nos faz, nos dá a capacidade de ter a comunicação com Deus. E para que pudesse, então, poder nos comunicar com Deus. A comunicação com Deus, a vida com Deus. Memória e vontade nos dá essa capacidade para nos comunicar com Deus. E aí, quando a gente usa, quando está deformada a nossa inteligência, memória e vontade, elas não ficam, tipo assim, inativas. Não, a pessoa não consegue pensar, se não for em Deus, ela pensa, mas pensa em outras coisas. Ela, ao invés de usar a potência da inteligência para conhecer a Deus, ela continua com a capacidade de pensar, mas ela usa para outro fim. Então, isso é muito grave, porque a alma, a inteligência foi criada por Deus com o próprio. Se você não usa a sua inteligência para conhecer a Deus, ele não tira a sua inteligência. Continua pensando, mas a pessoa usa essa potência que Deus criou para você conhecê-lo, ela usa para outros fins. Deturpa o fim, o propósito, e usa para conhecer as coisas da terra, para desconhecer o Criador. Você está roubando de Deus. Sua inteligência. E é uma potência incrível. É verdade, o ser humano. E usar essa potência para não se comunicar com Deus, para não ter esse relacionamento com Deus, para não estar ordenada em Deus, é muito grande. Da memória e da vontade. Não fica porque você não vive, não usa a sua vontade para comunicar com a vontade dele. O ser humano continua com vontade, mas usa para fazer outras coisas. Se torna escravo dos vícios. Estas eram como caminhos para subir a Deus, como portas para entrar, como quartos para formar a contínua morada. A criatura a Deus e Deus a criatura. É lá onde Deus habita. Estes são os caminhos reais de um e do outro, as portas de ouro que Deus colocou no fundo da alma, para que pudesse entrar a soberania suprema da majestade divina. A permanência segura e imutável onde Deus devia estabelecer sua morada celestial. Olha a nobreza do homem, da criação do homem. Inteligência, memória e vontade, onde Deus criou para ter uma permanência segura e imutável para ele morar.
para ele morar sempre, não sair da alma. A permanência segura e imutável onde Deus devia estabelecer sua morada celestial. Se a memória é onde está refletido o amor, o Espírito Santo, então quando a gente usa a nossa memória para recordar de outras coisas, para recordar de pecar, para recordar de prazeres, recordar de coisas da terra, estou expulsando o Espírito Santo. Estou expulsando o Espírito Santo da minha memória. Foi um ato que ele falou, o primeiro ato foi o Pai, com a vontade. O segundo, o Filho, o terceiro, o Espírito Santo. Da sua memória, onde concorre o Espírito Santo, para lembrar de coisas que não é de Deus, que não está ordenado para Deus, está expulsando o Espírito Santo. Quando você usa a sua inteligência para desconhecer o Criador, para conhecer outras coisas, para compreender outras coisas, ela está cheia de vícios, está expulsando o Filho, expulsando a morada dele. A morada dele, a morada de Deus é na inteligência, memória, na vontade, inteligência e memória. Fala na ordem que Jesus falou. É na vontade, inteligência e memória. Então, se essas potências não estão ordenadas, e é onde Deus habita. Se a sua vontade, inteligência e memória não está no propósito, você está expulsando Deus. Deus. É onde ele mora. Ele habita. Onde ele criou para ser uma permanência segura e imutável, onde ele devia estabelecer sua morada celestial. Agora, minha vontade para poder formar seu reino no íntimo quer encontrar em ordem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estas três potências dadas à criatura para elevá-la à semelhança de seu Criador. Do Criador. O Criador é o Pai, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A criatura é memória e vontade. E é onde está refletido o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso acontece aí. Minha vontade não sairia de seus domínios se estas três potências da alma estivessem em ordem a Deus. Minha vontade não sairia de seus domínios. Entendi. Os domínios de Deus na alma é lá na inteligência, memória e vontade. Então, a vontade dele não sairia de seus domínios se essas três potências da alma estivessem em ordem a Deus. E seu reinar seria feliz e como connatural. Porque com estar em ordem a Deus, essas três potências teriam a ordem em si mesmas, e o da vontade de Deus e aquele da criatura não seria um reino dividido, mas um só. E, portanto, seu domínio e seu regime seriam muito mais que minha vontade não sabe reinar, onde não há ordem e harmonia, inseparável qualidade e propriedade indispensável das divinas pessoas. E a alma jamais pode estar ordenada e harmonizar com seu Criador, se não tem essas três potências abertas para receber de Deus suas qualidades ordenadas. Nas potências da alma que a gente recebe as qualidades de Deus, os atributos de Deus, o conhecimento de Deus e suas propriedades harmonizadas, de modo que minha vontade, encontrando as harmonias divinas e a ordem suprema do reino divino e do reino deles, forma um só e reina nele com seu pleno domínio. Minha filha, quanta desordem reina nas três potências da alma humana, tá vendo? Expulsa Deus e o que reina é a desordem. A desordem reina nas potências da alma humana. Pode-se dizer que nos fecharam as portas na cara, que puseram barricada nos caminhos para nos impedir o passo
e romper com nós as comunicações. Tanto que estas 3 potências foram o dom maior que lhe fizemos ao criá-la. Estas 3 potências deviam servir para compreender aqueles que as tinha criado, para fazer crescer a sua semelhança e transfundir a sua vontade na do seu Criador, dando-lhe o direito de a fazer reinar. Eis porque o supremo querer não pode reinar na alma se estas 3 potências, inteligência, memória e vontade, não se dão a mão entre elas para retornar à finalidade pela qual Deus as criou. Por isso pede a fim de que estas 3 potências voltem à ordem e à harmonia de seu Criador, para que o meu supremo querer possa reinar com seu pleno triunfo. Amém. Eu rezo, eu peço, Senhor. Potências do homem, vontade, inteligência e memória voltem à ordem e à harmonia com o Criador, para que o meu supremo querer possa reinar com seu pleno triunfo. A Santíssima Trindade refletida na alma, dor de Jesus ao ver deformadas a vontade, inteligência e memória do homem. Aí ela estava pensando na dor que Jesus sofreu no horto do Getsêmani, quando se apresentaram ante sua santidade todas as nossas culpas. A culpa, no ato de pecado, concorre às 3 potências da alma. No ato de pecado, a pessoa usa a vontade, a inteligência e a memória. E aí Jesus estava vendo, ele estava contemplando essas 3 potências deformadas e o que gerou de fruto. Que gerou o homem não usar a vontade, a inteligência e a memória para o propósito, com o propósito da criação. A vontade, a inteligência e a memória em desordem com Deus, como ele falou. A vontade, a inteligência e memória tem que estar ordenada a Deus. Se não está, o que acontece? Pecado. Na vontade humana, a vontade não está ordenada com Deus, a vontade não é ordenada com Deus, mas voltado para si mesmo, para a sua vontade. A inteligência não é para compreender Deus, para compreender, fazer uma coisa, alcançar mais dinheiro, mais poder, mais prazer. E a memória para recordar dos prazeres, das coisas. Então, ele estava contemplando ali. Ele criou essas 3 potências, usando desordenado, e tudo que gerou disso. Falou, minha filha, minha dor foi grande e incompreensivelmente criada. Especialmente quando vi a inteligência humana deformada. Minha bela imagem que fiz reproduzir nela, não mais bela, senão feia, horrível. Eu dei ao homem vontade, inteligência e memória. Na primeira refugia meu Pai Celestial, na vontade, o qual, como ato primeiro, comunicava sua potência, sua santidade, sua altura. Por isso, elevava a vontade humana, investindo-a de sua própria santidade. Da santidade de Deus, investiu a santidade dele na nossa vontade. A santidade, poder e nobreza, deixando todas as abertas entre ele e a vontade humana, a fim de que sempre mais se enriquecesse dos tesouros de minha divindade. E a vontade humana e a divina não havia teu nem meu, senão tudo em comum, com acordo recíproco. Era a imagem nossa, coisa nossa, assim que ela nos refletia. Nossa vida devia ser a sua. O ato primeiro, sua vontade livre, independente, como era ato primeiro a vontade de meu Pai Celestial.
Mas esta vontade, quanto se desfigurou, de liberdade tornou-se escrava de vis paixões. É ela o princípio. Não se reconhece mais. Como desceu de sua nuvem, dá asco olhá-la. Males do homem. Tá no querer, né? Você tem vontade, na vontade, o que você quer fazer. O que você vai dar todas as suas potências, sua inteligência, sua memória, vídeo do seu corpo para fazer o que você quer. Se tornou escravo das suas paixões, então ele dedica tudo, dedica sua inteligência, sua memória, para satisfazer o que ele deseja, que é as suas paixões. Esta vontade, quando se desfigurou, se tornou escrava de vis paixões. É ela o princípio de todos os males do homem. A vontade, o que a pessoa quer. Então, a pessoa se torna escrava de vis paixões. Aí eu ouvi uma história ontem num podcast. É muito, meu Deus, é assim assustador. Mas aí eu fiquei refletindo, né? O que a pessoa faz quando ela quer uma coisa, quando ela é escrava de uma paixão. Mas aí ela usou artimanhas para poder conseguir isso. Se tornou escrava de uma paixão. Ou cara, uma mulher que conheceu o cara lá por um aplicativo de relacionamento. Conheceu um cara lá nos Estados Unidos e ele falou que estava encantado por ela, né? E queria casar com ela e não sei o que e tudo. Aí se mostrou um príncipe encantado, rico, apresentou a família, ficou noivo dela, veio no Brasil para conhecer a família dela e tudo, noivou com ela com um anel de diamante, uma coisa assim, parecia conto de fadas, coisa mais linda do mundo. E ela ficou encantada e ficou noiva e foi para os Estados Unidos com ele. Aí, já na viagem, dentro do avião, ele já tirou a máscara. Já tirou a máscara e começou a tratar ela mal, deixou ela com fome. Ele comprava comida para ele, não comprava para ela e tudo, fez um monte de coisa, só resumir assim. No fim das contas, ela sofreu. No fim das contas, no desenrolar da história, o que ele queria? Ele fez um pacto, ela até viu ele, eu via ele em casa, umas coisas estranhas, coisas assim macabras. No fim das contas, ele fez o que ele queria com ela? Ele fez um pacto com o demônio e nesse pacto ele tinha que entregar uma vítima inocente. E tinha que ser, e no pacto que ele fez, essa vítima, uma criança, o sangue de uma criança inocente tinha que ser de uma brasileira. Então ele fez de tudo. E ele fez o pacto porque ele queria alguma coisa. Quem faz pacto quer alguma coisa. Dinheiro, poder, não sei o que ele queria. Mas era uma coisa que ele queria, um vício que ele tinha. Então ele fez tudo isso para alcançar, para alimentar esse vício. E aí, nisso, a pessoa usa tudo que ela tem. A inteligência para ficar aprendendo como fazer isso. Como alcançar.
Pensa, a pessoa que quer isso, ela fez um pacto, então ela tem que cumprir esse pacto. Tudo que ela faz é voltado para isso. Então tá tudo na vontade. Começou com a vontade de querer dinheiro, de querer um poder, de querer não sei o que ele queria. Ele faz o pacto, aí ele pensa, usa a inteligência para compreender como alcançar isso. Vou fazer um pacto. Aí como alcançar essa vítima? Vou entrar no aplicativo. E planejou na cabeça dele tudo o que ele tinha que fazer para conseguir essa mulher, conseguiu. Aí agora aí ele reflete tudo, né? Como não preciso mais agradar, agora só, enfim, tudo que ele fez concorre todas as potências da alma. A vontade, a inteligência, a memória para recordar do que ele quer. Sempre está ali na memória dele o que ele deseja, o que ele quer. Então ele virou escravo dessa paixão e fez esse absurdo. No fim das contas, graças a Deus, ela conseguiu, por graça de Deus, se livrar dele, né? E se casou com outra pessoa, nem sabe o que aconteceu com ele. É um exemplo, né, da pessoa se tornar escrava. E é um exemplo só, mas isso aí tem um monte de exemplos, né? Ela é o princípio de todos os males do homem. Não se reconhece mais. Como desceu de sua nobreza, dá asco olhá-la. Depois, como segundo ato, concorri eu, filho de Deus. E assim, também tem a parte, né, quando a pessoa, as potências da alma estão ordenadas a Deus, tudo que você vai fazer, a vontade tá tudo em ato, né? A vontade, inteligência e memória para Deus. E todos os atos que faz concorre é tudo de Deus, né? Sua inteligência, memória e vontade, todos os seus sentidos, toda a sua vida, tudo que você, todas as suas capacidades são ordenadas para Deus, é só para Deus. Tudo que você faz é para Deus. Depois, como segundo ato, concorri eu, filho de Deus, dotando o homem de inteligência, comunicando-lhe a minha sabedoria, a ciência de todas as coisas, a fim de que, conhecendo-as, pudesse gostar e fazer-se feliz no bem. Mas ai de mim, que mar de vícios é a inteligência da criatura. Da ciência serviu-se para desconhecer o seu Criador. Usa a inteligência não para conhecer, mas para desconhecer Deus. E conhecer com o inimigo. Conhecer as coisas da terra. Aprender com o inimigo. Faz para se fazer feliz no mal. Totalmente o oposto. Da inteligência para fazer o mal, para se satisfazer no mal. Pois como ato terceiro concorreu o Espírito Santo, dotando-o de memória, a fim de que, recordando-se de tantos benefícios, pudesse estar em contínuas correntes de amor, em contínuas relações. O amor devia coroá-la, abraçá-la e informar toda a sua vida. Você se recordando de tudo que Deus é, do que você conheceu dele, ama ele. E vive nesse contínuo relacionamento de amor com Deus pelo que você conhece dele. Mas como o eterno amor fica contristado, esta memória recorda-se dos prazeres, das riquezas, e até de pecar, e a trindade sacrossanta é posta fora dos dons dados à sua criatura. O dom que ele mesmo deu para ser dele, né, para ser a morada dele, ele é expulso da alma. Ele é expulso da inteligência, da memória, da vontade. Minha dor foi indescritível ao ver a deformidade das três potências do homem. Havíamos formado nossa morada nele e ele nos tinha jogado fora. Jesus estava contemplando ele sendo expulso, né? Ele, o Pai e o Espírito Santo sendo expulsos do homem.
Como ele falou, né? É indescritível, é incompreensível. A gente tenta compreender um pouquinho dessa dor. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.